Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E hoje vou dar uma dica de qual será o tema da nossa aula de hoje, hein? Então, vem comigo! Bem, como eu já dei uma dica, hoje nós vamos mergulhar no significado de cada sinal de pontuação que a gente tem aqui. Mas, professora, antes da gente começar, qual é o significado de cada um? Para que a gente usa os sinais de pontuação? Bem, os sinais de pontuação, ele nos ajuda a entender quando você está lendo um texto. E a pessoa também, ela vai entender o que você está lendo. Porque quando você fala, você já expressa o que você está sentindo, o que você acha. Quando você lê, você precisa do auxílio dos sinais de pontuação para ajudar nessa interpretação. Tá? Então, antes da gente começar a conhecer cada sinal, vamos ouvir a historinha que eu preparei para vocês? Vamos? A aventura dos sinais de pontuação na terra da escrita. Era uma vez, numa terra encantada chamada Escritópolis, onde todas as palavras viviam felizes e organizadas. No entanto, algo estranho estava acontecendo. Os sinais de pontuação que eram responsáveis por dar ritmo e sentido às histórias estavam desaparecendo. O ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula e até mesmo o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, estavam todos sumindo misteriosamente. As palavras estavam perdendo a ordem e a alegria. Foi então que a princesa Parágrafa, a guardiã da boa escrita, convocou uma reunião de emergência com os habitantes de Escritópolis. Juntos, decidiram embarcar em uma aventura para encontrar os sinais perdidos e trazê-los de volta. No caminho, encontraram o ponto final, que estava triste porque as frases não tinham mais fim. A princesa Parágrafa explicou que ele era essencial para dar um ponto final nas ideias e deixar tudo mais organizado. Com a explicação, o ponto final animou-se e voltou para o seu lugar. Continuando a jornada, depararam-se com a vírgula, que estava confusa porque as palavras estavam se misturando sem ela. A princesa Parágrafa explicou que a vírgula ajudava a separar as ideias e dar pausas necessárias, e a vírgula sorriu e retornou ao seu posto. Ao chegarem à floresta dos parênteses, encontraram o ponto vírgula e dois pontos, que estavam perdidos e não sabiam aonde se encaixar. A princesa Parágrafa mostrou que o ponto e vírgula era como se fosse uma pausa breve, e os dois pontos indicavam algo importante a seguir. Juntos, entenderam seus papéis e seguiram de volta a Escritópolis. Finalmente, nas montanhas do mistério, encontraram o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, que estavam brincando de esconde-esconde. A princesa Parágrafa explicou que o ponto de exclamação expressava emoções intensas, enquanto o ponto de interrogação fazia perguntas. Com a compreensão, os dois voltaram felizes para casa. Ao retornarem a Escritópolis, as palavras voltaram a se organizar e a alegria reinou novamente. A princesa Parágrafa agradeceu a todos por ajudarem a trazer de volta os sinais de pontuação, mostrando que juntos podiam construir histórias incríveis. E assim, Escritópolis voltou a ser um lugar encantado, onde as palavras viviam felizes e bem pontuadas, prontas para novas aventuras. Então vamos agora conhecer o significado de cada sinal de pontuação que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? O primeiro que a gente vai conhecer é o ponto final. O ponto final, ele aparece muito nas frases. Ele define quando a frase termina, tá bom? Ele define, ajuda nas frases negativas e nas frases afirmativas, e ele tá sempre no final da frase, tá? Se você não colocar o ponto final no final da frase, sua frase vai sair voando, sabia disso? Então, o ponto final, ele é muito importante por conta disso, que ele precisa estar no final da frase. Por exemplo, vamos fazer uma frase aí agora. Eu estou estudando hoje. Então, nesse finalzinho dessa frase, precisa do ponto final,
tá bom? Bem, agora nós vamos conhecer a vírgula. A vírgula é esse aqui, ó. É esse sinal aqui, ó. A vírgula, ela serve para separar elementos numa frase. Às vezes, dar uma pausa também na hora que você tá lendo. Ela tem essa função de fazer a separação dos elementos de uma frase. Então, por exemplo, para a aula da tia Michele, eu preciso de uma borracha, vírgula, um apontador, vírgula, e uma borracha. Ponto final. Então, quando eu quis separar esses elementos da frase, eu utilizei a nossa vírgula. Tá bom? Agora, nós vamos conhecer os dois pontos, tá? Os dois pontos é esse aqui, olha como ele é lindo. Oh, meu Deus, olha como ele é fofinho. Os dois pontos, eles têm duas funções na frase. Primeiro, ele serve para anunciar que vai ter uma fala próxima num texto narrativo, tá? Então, ele serve para isso. A outra função que ele tem é de enumerar numa frase, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do primeiro que eu falei, que é da fala. Então, certo dia, uma princesa na floresta falou. Aí, quando eu escrevi falou, no final do falou, eu coloco esses dois pontinhos aqui, tá bom? E para fazer a enumeração também de uma frase, é quando, por exemplo, eu falo assim, ó. Fui ao mercado para comprar, dois pontos, tomate, vírgula, alface, vírgula, pimentão, vírgula, entendeu? Ainda tem a função da vírgula aí também juntinho dos dois pontos, tá bom? Mas os dois pontos, eles servem para isso, para aprimorar aí uma fala, tá? Para mostrar para você que no texto tem uma fala seguinte, ou então para enumerar alguma coisa, entenderam? Tá conseguindo entender? Então vamos pro próximo. Você é muito curioso? Eu sou, gente. Sou muito curiosa, tudo eu quero saber. E aí, tem esse sinal aqui, que ele é parecido comigo. Que ele é muito curioso. Então, esse sinal aqui, ele se chama ponto de interrogação. Para que ele serve? Para fazer uma pergunta. Então, por exemplo, você tá lá. Qual é o seu nome? Aí você lá no final da frase, você vai colocar esse sinal aqui, tá? Então, sempre que tiver uma pergunta, no final da frase, ele precisa desse sinal aqui, tá bom? Temos agora também um ponto que me representa também. Que eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. E você que tá aí do outro lado aí, você também é alegre? Tenho certeza que é. Então, esse sinal aqui é o sinal de exclamação. Esse sinal aqui passa a ideia de alegria, entusiasmo, tá? Susto. Então, ele é um ponto emotivo, tá? Então, quando ele estiver numa frase, ele vai estar expressando alguma coisa assim, alegre, um susto, tá? Por exemplo, que dia lindo hoje! É uma alegria. Então, nessa frase, a gente coloca esse sinal aqui no final, tá? Agora você tá andando lá na sua casa e de repente, ai, que susto! Você vai colocar esse ponto final aqui na frase. Então, sempre que você vê esse sinalzinho aqui no final de uma frase, é porque ele vai estar expressando alguma coisa assim de muita alegria, tá? Ou de susto, de emoção. É essa aqui, tá bom? Nós temos aqui agora o travessão. O travessão, ele é utilizado no início de uma frase que é uma fala de algum personagem. Então, por exemplo, naquela floresta havia um príncipe muito bonito que ao chegar no seu castelo falou: meus amores, todos deverão agora ir para suas casas. Ele colocou esse travessão aqui lá no início da fala dele. Então, isso aqui significa que é uma fala, tá bom? Nós temos aqui, para finalizar os nossos sinais de pontuação de hoje, nós temos aqui, olha, os 3 pontinhos, tá vendo? Olha como ele é bonitinho, vou colocar bem pertinho pra você ver, tá? Os 3 pontinhos, ele indica o quê? Ele indica que um pensamento naquela frase, ela foi interrompido sem ter um final. Então, por exemplo, certo dia... 3 pontinhos. Então, tem uma ideia de que aconteceu algo, mas não teve a finalização dessa frase. Então, a gente utiliza os 3 pontinhos. Pra gente poder fixar melhor, tá? Essa explicação, eu preparei as atividades que estão na apostila de vocês, que vocês podem acessar,
tá bom? Então a primeira atividade é essa que eu vou colocar bem aqui do lado pra gente poder aprender sobre os sinais de pontuação, tá bom? Então eu vou pegar a minha pastinha mágica, que todo mundo conhece já, né? Vocês repararam que hoje eu tô chique, que eu tô de avental rosa? Tudo preparado pra aula de vocês, tá bom? Então a primeira atividade é essa aqui, tá bom? Que eu coloquei aqui pra vocês. E ela fala o seguinte: escreva os sinais de pontuação dentro dos parênteses correspondentes. O que é isso? Você vai lá. Qual é o sinal de pontuação que indica uma pergunta? Aí você vai colocar o sinalzinho, tá bom? Qual é aquele que indica um espanto, uma surpresa? Ponto de exclamação. Só você colocar o pontinho, tá bom? Indica uma pausa ou separação de elementos. É a nossa amiga vírgula. Indica as falas de um texto. Travessão. Indica o final de uma frase. Ponto final, tá? Então, você, dentro desses parênteses, você vai colocar os sinais de pontuação, tá bom? Leia as frases abaixo e circule com lápis de cor os sinais de pontuação. Então, nesse textinho aí, nessas frases aí, onde você achar a vírgula, você vai circular. Onde você achar o ponto final, você vai circular. Onde você achar o ponto de interrogação, você vai circular e assim por diante, tá bom? E aí, eu preparei pra vocês um texto que tem o título assim, ó: Aventura na Floresta Encantada. Esse texto, ele é bem grandão, hein? Então ele vai demorar bastante tempo para vocês fazerem, mas ele não é difícil. Nesses espaços aí, que tem uma linhazinha, vocês vão colocar os sinais de pontuação que precisa nessa frase. Então, por exemplo, numa linda manhã ensolarada, aí eu já dei uma cola aí, que eu coloquei a vírgula. A pequena coelhinha Florzinha acordou com um brilho nos olhos. Aí você vai ver qual ponto eu vou encaixar nesse tracinho aí, tá bom? Então você tem que ler. Se você tiver dúvida, releia o texto, faça com bastante atenção, tá bom? E para você treinar bastante sua leitura, eu vou colocar também, junto com essa apostila, algumas fichas de leitura para você poder ler. Essas fichas de leitura também contêm alguns pontos alguns sinais de pontuação, tá bom? E aí também eu vou disponibilizar alguns textinhos para vocês que tenha interpretação de texto. Então você vai ler e vai responder. Eles são bem fáceis e você é muito inteligente e eu tenho certeza que você vai, ó, arrasar. Tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, que é a aula sobre os sinais de pontuação. Então, quem gostou, bate palma. Que bom que você gostou, tá bom? E ó, fique aí grudadinho que eu te espero na próxima aula, tá bom? Tchau, meus amores! Tchau!